olha só, a Cláudia, do que eu sei, que eu vejo por aí, é empresária, trabalhava no ramo de alimentação, tem outras profissões de estética, é terapeuta, trabalha esse tema que a gente vai falar hoje, ela trabalha muito o emocional das pessoas. A Cláudia tem uma carreira profissional e a Cláudia tem uma experiência de vida, porque ela é brasileira e ela foi para a Espanha. Aliás, ela foi para a Inglaterra e depois ela foi para a Espanha. Ela tem todo um currículo. Ela teve traumas na vida. Certamente ela teve bloqueios mentais, todos nós temos em algum momento, e certamente ela cultivou alguma crença limitante. E se ela ensina as pessoas a trabalhar emocional, ela sabe como se libertar disso, deve ter se libertado de algumas situações dessas. Então, ninguém melhor, né, do que a Cláudia para vir aqui compartilhar esse tema aqui conosco. Então, Cláudia, eu vou deixar você iniciar, eu vou ficar fazendo as minhas anotações aqui, porque, igual eu te falei ontem, eu quero te ouvir, eu quero aprender, e eu tenho certeza que vai somar muito, mas muito mesmo nessa aula da mentoria para todos vocês. Então, desliga tudo, gente. Desliga tudo. Concentra-se na aula de hoje, porque o negócio hoje aqui vai ser uma batalha do exterior contra o interior, do interior contra o cérebro, do, da sabedoria contra os neurônios, sei lá. Estou inventando aqui. Mas a Cláudia vai falar de forma profissional porque ela é perita nesse assunto. Bom dia, Cláudia. Obrigado por aceitar meu convite. Obrigada, meu querido. É muito bom, né? Ouvir as pessoas falando da gente. Hoje realmente, antes eu me escondia, né? Era difícil ouvir as pessoas falarem sobre mim. E graças a tudo isso aí que o Sidney falou, né? Essa movimentação que hoje eu entendo, né? Por que que eu saí do meu país? Por que que eu vim passar fronteiras aqui? Obrigada, gente. Vocês também são maravilhosos. E sim, tudo isso contribuiu para esse crescimento pessoal, tá? E, e o bom, gente, é que nós somos pessoas comuns. Se eu conseguir, se o Sidney consegue, você também consegue. É isso que a gente quer falar hoje, né? E que assunto tão bom que o Sidney escolheu hoje, né? Sobre os bloqueios. Sabe por quê, gente? Porque a gente pode ter toda a instrução do mundo. Se tiver bloqueio, a gente não prospera. Você pode ter a melhor formação técnica em marketing, você pode ter a melhor formação educacional. Se você tiver bloqueios, assim como eu tive, a gente não prospera. E prosperidade, quem já acompanha a gente aí, sabe que não é só dinheiro. Nós estamos falando de vários pilares na nossa vida que significa prosperidade, tá? A gente precisa começar a tirar esses pré-julgamentos, né? Nossa, falou em prosperidade, é dinheiro, a pessoa só fala em dinheiro. Não é isso. A primeira coisa, gente, é a gente esvaziar nosso copo, o copo do julgamento, né? Que é tão tendencioso. A gente já vem para alguns lugares com aquela ideia pré-formada, e aí fica assim, será? Então, esvazie o copo. Eu todos os dias esvazio o copo. Com tudo que eu vou aprendendo, ainda assim eu esvazio o copo, porque senão a gente não retém novas informações que podem ser é, o fator principal para a nossa mudança. Então, os bloqueios emocionais, na verdade, eles são uma prova de amor, sabia? Que prova de amor é essa? É o nosso cérebro não querendo que a gente se submeta a algo que foi muito pesado para nós, uma situação triste para nós. E aí, o que que o nosso cérebro faz?
Ele não quer, ele não quer que você passe por isso novamente. Aquilo que na sua vida você não consegue crescer, o que vai acontecer? Vai te paralisar, vai te travar. E é por isso que você precisa achar esses bloqueios, assim como eu encontrei os meus. E levou tempo, gente, não foi, não é do dia para a noite. Muitos de nós aqui não temos nem consciência sobre esses bloqueios. A gente simplesmente acha que é comum, a família inteira não deu certo. Então tá tudo bem, eu também sou parte dessa família e a gente vai crescendo e vai se acostumando com isso. Mas a gente vai ver hoje que, que sim, que tem sintomas. Assim como a gente tem sintomas físicos, né, para saber que está com uma doença, existem sintomas na nossa rotina que mostra que a gente também está doente emocionalmente. Primeiro, a gente vai falar sobre a autoimagem. O que é a autoimagem? É um espelho, gente. E o que é esse espelho? É uma outra imagem que fala a seu respeito, é a forma como você se vê. E que forma essa autoimagem? As falas que você ouviu de outras pessoas, pessoas que você confia, pessoas de autoridade para você, pessoas que falavam coisas a seu respeito. A autoimagem é a forma como eu me vejo, mas ela foi construída pelas pessoas que eu confio, as pessoas que eu convivi, as pessoas que estavam comigo durante o meu crescimento mesmo, de idade. E se você mudar o jeito como você se vê, vários outros bloqueios vão ser abalados. O que vai acontecer se você mudar o jeito que você se vê? Esses outros bloqueios que você talvez nem saiba vão deixar de existir. Então, a autoimagem é o bloqueio que faz a gente se sentir sempre inferior. Já ouviram falar em complexo de inferioridade? Esse complexo é filho da autoimagem. Autoimagem é o bloqueio e complexo de inferioridade é o filho da autoimagem. E esse complexo de inferioridade é quando você acha que você é menor do que aquilo que Deus colocou você para fazer. É, gente, a gente vai falar muito de Deus. Nós estamos muito desconectados de Deus, mesmo que a gente ache que não. Então, esse é um pilar que precisa ser visto. Segundo bloqueio, a escassez. O efeito da escassez, se eu trabalho para os outros, dá tudo certo. Mas se é para mim, dá tudo errado. Eu tenho até dinheiro, mas eu tenho medo desse dinheiro acabar. Estou endividado e tenho medo de adquirir mais dívidas. Estou bem, vou ficar mal. Isso da escassez, gente, é o radical livre, né? É o corrosivo ali, é como os radicais livres do nosso corpo. Vai corroendo a nossa vida. É como um ácido bem corrosivo que as pessoas usam e aplicam em algum lugar e aquilo começa a corroer. A escassez, ela vai te deixar maluco de uma maneira que não te deixa em paz. Esse bloqueio de autoimagem, ele vai danificar outras bases em relação ao que você pensa. Mas o da escassez, ele vai fazer você afundar nas dívidas, perder o que você conquistou e vai te fazer ficar preso. A escassez parece o seguinte: parece que nunca tem combustível para chegar, nunca tem voz para falar o que precisa, nunca tem alegria para desfrutar. É tipo assim, você pode estar de férias, mas se você tem essa sensação de escassez, você está ali no momento de desfrutar, mas parece que acontece uma coisa que você não consegue desfrutar daquilo.
Porque se você sentir que tem um motivo para desfrutar, algo te puxa para baixo. E é a escassez que não te deixa desfrutar. Ou porque você está lá no bem bom e alguém da sua família não teve a mesma oportunidade, ou porque na África as pessoas estão morrendo de fome e você não tem esse direito de, né, desfrutar do que você conquistou. Estão se identificando, gente? Já você, talvez não seja esse evento, mas você já teve em algum momento onde você conquistou alguma coisa e parece que tinha um vazio dentro de você? Então agora você está entendendo. É um sintoma de que em algum momento você ainda sente escassez, tá? Olhem para isso, porque é um bloqueio que nos paralisa e faz a gente perder o que a gente conquistou. O pior é isso. Não só nos paralisa, mas sabe aquelas pessoas que até fazem alguma coisa, mas sempre volta para a estaca zero? Conquista, aí naquele mês que conquistou, parece que acontece alguma coisa e leva aquela renda extra que você fez, né? Ou então aparece uma oportunidade, de repente, olha, não dá mais, acabou, não vai acontecer, né? Tá à procura de alguma coisa, olha, achou a casa ideal, tá mexendo com a papelada, de repente, por nada, o troço não acontece. Eu já vivi muitos anos assim, no quase acontecendo. E foi isso que me fez me inconformar e falar, tem que ter outra coisa aqui, porque não era falta de trabalho, nem de vontade, nem de determinação. E aí, quando eu olhei para mim, eu tinha muita escassez. Esse bloqueio, ele é assustador, gente. Quando a gente descobre, dá uma pirada no cabeção. Mas essa escassez, ela tira a gente da rota de qualquer meta, de qualquer objetivo. Você pode ter os melhores planejamentos. E aí também tem alguns sintomas. São pessoas que têm medo de serem passadas para trás, são pessoas que têm medo de tomarem decisões. Isso se chama escassez. Quando a gente tem esse negócio, a gente reforça o padrão. Então, a partir de hoje, se você identificou que você tem essa tendência a esse bloqueio da escassez, comece a dizer: eu tinha, ou eu escolho a partir de agora ser próspero, ser próspera. Chega de ficar, eu tenho a falta, eu não tenho dinheiro. Gente, a palavra tem poder. Ah, mas Cláudio, eu não tenho mesmo. O nosso cérebro é atemporal. Ele não entende o que é realidade do que é ilusão. Tanto que a gente, às vezes, está assistindo um filme e a gente entra na história, né? Não é a história da sua vida. Mas o que acontece? A gente se emociona, a gente ri. É a sua vida? Não. Mas o cérebro, naquele momento, entrou naquela história. Então, crie uma história para você. Crie uma história de prosperidade, mesmo que ainda não esteja. Pense na sua conta bancária e veja lá a quantidade que você gostaria de ter nesse momento. Eu sei que vai dar um friozinho na barriga, porque não está. Está no vermelho, está devendo, né? Mas comece a olhar para a sua conta bancária e imaginar quantos dígitos você quer lá. E aí, eu não vou dar nenhuma regra aqui, cada um sabe o que, o que precisa. Mas comece a fazer movimentos diferentes. Pare de soltar palavras que só te levam para o negativo, tá? Então, uma dica de hoje é começar a mudar isso aqui, ó, o que sai daqui. Mesmo que não seja verdade ainda, mas precisa sair daqui o que você quer ser e não o que você está. Eu posso dizer que hoje eu já conquistei muitas coisas que eu nem imaginava conquistar, mas o que sai daqui são coisas que eu ainda quero conquistar. E isso não é pecado, isso não é egoísmo, isso não é arrogância, porque eu tenho certeza que quando eu estiver vivendo o que sai daqui hoje, eu vou ter compartilhado com muito mais pessoas, eu vou ter sido muito beneficiada, né? Eu vou ter crescido mais pessoalmente.
Então a gente precisa começar a parar de achar que querer ser melhor é só uma questão de querer coisas além do necessário. Não, porque tudo é uma troca. Quanto melhor eu sou para a humanidade, para mim mesmo primeiro, né? Quanto melhor eu sou para mim, mais eu vou servir as pessoas e mais eu vou receber. Não é assim na natureza? Cuida bem de uma planta. A primeira florada, de repente, ela não dá uma quantidade, mas se você continuar adubando, preparando a terra, aguando, a próxima florada vai ser. Por que que nós, filhos de Deus, não podemos expandir, crescer e ser sempre melhor? Isso é uma mente de escassez. Se você acha que, já cheguei onde eu queria, se eu for além, as pessoas, o importante é o que você pode fazer pelas pessoas. Ontem uma pessoa me mandou uma mensagem, falou assim, eu não te procurei antes porque as pessoas falam que você é muito culpado. Aí eu disse assim, olha, então é assim, você vai deixar de ouvir o que as pessoas falam porque elas não vivem comigo. Elas não sabem se eu sou ocupada ou não. Posso parecer ocupada, mas quem sabe se eu sou ocupada ou não sou eu, né? Então, o que as pessoas veem é diferente do que eu vejo. A gente sabe, né? Essa regrinha do 6 e do 9. Se eu colocar um 6 e um 9 invertido aqui, alguns vão ver 6, outros vão ver 9, e tá tudo certo. Quem viu 6 está certo e quem viu 9 está certo também, né? Então, o importante é, você está tendo resultados? Ou você está dando mais atenção ao que as pessoas andam falando de você e isso tem te diminuído? Por que que você não está dando certo na Timon? Porque você já ouviu um monte de nãos e isso te paralisou? Quantos nãos você ouviu lá na infância e está refletindo agora na sua vida adulta? Associa isso. Por que que o não te paralisa? Será que as pessoas de autoridade na sua infância te disseram muito não e agora você continua aí deixando a sua criança com medo de receber não? Ou então um comentário negativo sobre você? Porque isso aí é muito dinheiro. Porque eu não sei o que é que você ouviu, mas com certeza é alguma coisa que te paralisou. Então comece a mudar a sua autoimagem. Quando a gente sabe quem a gente é, a gente não permite que esses comentários nos atinjam. Se a gente ainda permite que os outros tenham tanta influência sobre nós, é porque a nossa autoimagem está muito debilitada. Quem você olha no espelho? Vocês já viram aquela figurinha de um gatinho assim? E ele está olhando no espelho e tem um leãozão lá? Você consegue se ver assim quando você se olha no espelho? Aliás, você tem esse hábito de falar com você no espelho? Sabia que isso é um exercício simples, mas muito poderoso? Eu sei que tem gente que não tem nem espelho, né? Imagina como é que tá a mente dessa pessoa. Então, ó, uma dica para vocês. Acordem, vão no espelho, diga para você aquelas palavras que você gostaria de ter ouvido quando você era criança, que você vale sim, porque a maioria de nós ouviu, né? Você não vai ser nada na vida, você não presta para nada, você só faz besteira. Vocês ouviram coisas que fizeram vocês prosperar. E tá tudo bem, tá, gente? Quem falou isso para nós também deve ter ouvido isso, né? E aí levou como um ensinamento. Mas faça um exercício do espelho. A hora que passar por um espelho, olha para você e fala: olha, como eu aprecio você. Que pessoa interessante você se tornou. Olha lá, meu pai sempre fala que eu sou burra. Com certeza você tem dificuldade de aprender. Eu tenho certeza. Porque olha o que ficou na mente dela: eu sou burra. Burros não aprendem, né? Burro é um animal, aliás. Nem deveria ser dito isso para uma pessoa. A conotação é muito negativa. Né? Então, agora você vai fazer o exercício do espelho e vai dizer para sua criança: como você é inteligente. Olha, eu não sei a sua idade, mas você vai dizer: caramba, você chegou a essa idade? Como você é inteligente?
como você aprende as coisas bem. Gente, o dia que a gente descobrir o poder da nossa mente, olha, a gente vai facilitar muito o serviço de Deus, né? A gente vai facilitar muito o trabalho que ele vai ter de restaurar essa humanidade. Se cada um de nós aqui, os 277, conseguir entender e usar o poder da nossa mente a nosso favor, já são 277 pessoas a menos que Deus tem que operar aí, né? Então, olha só. Vamos lá. Continuando aqui. 80% das pessoas têm esse bloqueio da escassez. 80%, né? Sabe aquelas pessoas que passam em todos os postos de gasolina para saber qual é o mais barato? Ah, mas eu tenho que olhar porque eu preciso comprar no lugar mais barato. Ó, vamos concentrar nossa energia na geração de receitas, não nas despesas. Você precisa concentrar sua energia em fazer dinheiro e não em ficar aí. Isso não traz economia. Tudo que não te dá retorno tem que ser zerado. O custo é aquilo que te dá retorno, então vá atrás do custo. É aquilo que você emprega energia e te dá retorno, então vá atrás disso. Quando pessoas não tomam decisões, querem, mas não querem, a escassez está falando assim: você não vai conseguir. Alguns não têm dinheiro, e aí, em vez dela produzir novas ideias, elas ficam morrendo de medo e vão viver 1 ano, 10, 20 anos assim, parados na escassez. E aí agora tem outro bloqueio, a necessidade de aprovação, que também é um perigo, né? A necessidade de aprovação é um bloqueio que começa geralmente com essas pessoas que têm autoridade sobre nós, pais, avós, professores, alguém que teve autoridade sobre a sua vida quando você era criança. Qualquer figura, pensa quando você quer fazer algo e ninguém deixa. Qual a figura que vem na sua mente agora? Vem uma figura de uma pessoa. Que figura é essa? Provavelmente essa pessoa foi uma pessoa centralizadora, pode ter sido a sua mãe. E sabe o que que a gente tem que fazer nesse momento? Encontrar uma maneira de romper essa imagem que a gente tem. Pode ser o seu padrão, né? Sabe, tem pessoas que ficam num trabalho, mesmo sem querer, por necessidade de aprovação do patrão. Ah lá, mãe, pó, já tá vindo, né? Então, são pessoas importantes que nos fazem vê-las como centro de aprovação, né? Até o Fábio Marçal fala, né, dos P's, pessoas com P's, né? Parente, primos, professor, um político, o pai, uma pessoa, né, um pastor, um padre, pessoas com autoridades religiosas. Essas pessoas, elas têm autoridade. E também inclui a mãe nesse caso, né, na figura de paternidade. E olha só que coisa louca, né? São pessoas que vão aí mexer com essa necessidade de aprovação. Ah, obrigada, vocês são os queridos aí, o pessoal que está escrevendo no chat. Espero que vocês estejam anotando aí. Essas pessoas, a gente pode dar um nome para eles de programadores, né? Essas pessoas com autoridade, eles são programadores. Só que daí a gente precisa entender, nós aqui estamos sendo programadores. Eu e o Sidney, né? Aliás, quero parabenizar o Sidney que está iniciando aí com essa jornada de autoconhecimento. Parabéns, é isso mesmo que a gente precisa. E a gente é sim programadores. Só que tem os programadores autoritários, que são aqueles, né? Você tem que ser assim, você tem que fazer assim. E foi o que a gente teve na infância. Não mexe aí,
não faça aquilo. Quantos nãos a gente ouviu? Mas nós somos os programadores que desprogramamos, né? Por quê? Porque a nossa programação é uma programação que liberta. Ter consciência desses bloqueios é uma liberdade. E é isso que a gente faz. Vá para a sua liberdade. Gente, não é preciso uma data específica para a gente começar a um novo ciclo, né? Agora foi o exemplo disso, né? Natal, Ano Novo, as pessoas. Mas não é preciso. Quem vive com datas não alcança nada. Datas não realizadas não alcança nada. A gente precisa ter um objetivo e começar o hoje. Não adianta, amanhã pode não chegar, o ontem já foi, é o hoje. O que que você pode fazer hoje para te aproximar daquilo que você deseja? Se todos os dias a gente se perguntar isso, a gente vai começar a evoluir, porque é o hoje. O que que eu posso fazer hoje que vai me aproximar desse desejo, né? Os nossos pais, eles também tiveram bloqueios e talvez eles tenham nos ensinado da forma errada. Mas quando nós somos pessoas que fomos programadas por essas pessoas e dependemos dessa aprovação, e você conseguir olhar para essas pessoas e falar assim, ok, eu respeito a opinião e tudo que vocês fizeram, mas eu escolho fazer um pouquinho diferente e saber que há pessoas que vão te orientar sem autoritarismo, mas com autoridade, e começar a dar um voto de confiança a essas pessoas que talvez já tenham feito esse caminho, eu tenho certeza que você vai começar a encontrar o caminho da liberdade. E você vai perceber o prejuízo que levou até agora. Mas até agora, tudo isso que a gente viveu nos trouxe até aqui. Então, em todos os momentos, gente, a gratidão tem que reinar, tem que ser a soberana. A gente só consegue fazer diferente da agora para frente, certo? Vamos lá. Aprendizagem. Pessoas com dificuldade em aprendizagem. Mas isso também está ligado a essas figuras de autoridade. Colocaram em você uma incapacidade. Qual que é o problema de aprendizagem? Alguém que te ensinava, te colocou, te expôs a uma situação ridícula, né? Isso provavelmente na sua infância, sei lá, numa sala de aula, simplesmente alguma coisa que você fez e alguém riu de você. Seu professor talvez usou uma palavra mais ríspida com você. Você não é burro, não é burra. A aprendizagem é o seguinte: seu cérebro está pronto para resolver problemas. Só que às vezes a gente foge dos problemas. Nós fomos programados a não gostar disso. Nós fomos programados a fugir de problemas. Por que que as pessoas matam outras pessoas? Porque elas não querem ter problema. Por que que as pessoas ofendem as pessoas? Porque elas não querem resolver problemas. Processos judiciais, porque elas não gostam de resolver problemas. A gente precisa aprender a gostar dos problemas e não transferir os nossos problemas para outros. Mas para isso é preciso ter autocontrole. Pessoas que têm problema com a gente precisa avaliar. Esse problema é realmente meu? E a gente precisa, não é só aprender com esses problemas, mas a gente precisa saber a governar esses problemas. E quando a gente consegue chegar nesse nível, a gente vai conseguir instaurar duas coisas na nossa vida: os problemas que a gente criou e os problemas que a gente resolveu. E só se ofende quem não é humilde. Para de se ofender. Isso é egocentrismo, isso é ego da nossa parte. É bastante infantil a gente se ofender. E às vezes a gente vai ouvir coisas de pessoas que até querem nos ajudar e a gente vai se ofender.
Porque a gente vai precisar falar assim, eu vou ter que fazer isso. Faz sentido para mim. Lembra? Esvazia o copo. Só os humildes aprendem, né? Muito bem. Tá fazendo sentido, gente? Ó, vamos falar um pouquinho do bloqueio paterno, né? Hoje eu vejo que nós pais deveríamos ser treinadores, né? Deveríamos, mas a gente não aprende, né? A gente não aprende a ser treinadores. Meio tarde na vida a gente vai aprendendo, mas tudo bem. Na verdade, não existe bons pais, né? O único bom pai que a gente tem é Deus. Nós, filhos, precisamos lembrar dos nossos pais como, como pais que fizeram o melhor que eles puderam. Sabe? Quando a gente pensar no líder, pensar no nosso pai, mesmo que ele não tenha sido, lembrar, sabe? Imagina seus pais dando pressão para vocês irem para a vida, mesmo que eles não tenham feito isso. Hoje nós somos adultos. Lembra que o nosso cérebro é atemporal? Se você construir esses pais na sua mente, você vai ter essa força. Hoje é nós por nós, gente. Nossos pais já fizeram o que eles tinham que fazer, eles já nos deram a vida, eles não nos devem nada mais. Agora é a gente com a gente mesmo, né? Então, quando pensar em pai e mãe, a gente precisa pensar que eles não têm adjetivos, sabe? Nem para o máximo, nem para o mínimo. Nem é meu herói, nem é a desgraça da minha vida. É difícil, mas não é impossível, tá? Quando a gente começa a fazer esses movimentos, sabendo que isso vai trazer um resultado positivo, fica mais suave. É muito pesado, gente. A gente precisa ter um poder de decisão que é só nosso. Você quer continuar apegado à dor ou você quer ter resultados? Ai, mas fizeram comigo. Tá, mas se você ficar apegado a isso, você não vai conseguir ver o próximo nível. E você já perdeu esse tempo todo e vai perder o futuro que você tem aí. Muitos de nós aqui já têm mais passado por tudo, né? Então é uma decisão, gente. Hoje nós somos adultos. Quando nós éramos crianças, a gente não tinha esse poder de decisão. Hoje temos, e hoje a gente tem a instrução que os nossos pais não tiveram. A gente precisa olhar para os nossos pais e falar: ok, eu aceito quem vocês foram, como vocês são, como vocês vivem. Hoje eu consigo fazer isso. Foi, foi difícil, não é fácil. Talvez você esteja pensando aí, como que eu vou olhar para os meus pais e falar isso? Mas essa é a chave para isso que você está buscando. Isso de honrar pai e mãe que está na Bíblia, a gente não entende. E a gente faz tudo errado. Mas quando a gente só aceita o que eles foram, o que eles fizeram, por pior que tenha sido, ou por melhor que tenha sido. Se você também tem seus pais num pedestal e a vida não está rodando, também não está direito, né? Mas é possível encontrar solução. Lembre que hoje eles já fizeram a parte mais difícil. Eles já deixaram, né? Pensa, será que seus pais tinham os eletrodomésticos que você tem hoje? Será que seus pais tinham o carro que você tem hoje? Não tinha, né, gente? Então eles já fizeram o caminho mais difícil. E sabe o que que a gente faz? Ficando aí agarradinho nessas memórias, a gente está falando para eles: olha, vocês são os incompetentes. Eu não dei conta de fazer a minha vida dar certo. Vocês fizeram uma coisa maravilhosa por mim, mas vocês foram uns pais tão infortunados que, ó, eu não sou ninguém aqui. A gente está simplesmente malgastando o que eles nos deram, né? A vida. E a gente que é pai e mãe, o que que a gente quer para os nossos filhos? O melhor. E aí, se você não está tendo resultados, tem coisa aí com pai e mãe que precisa ser liberada. E tem vários exercícios aí
Continuem nas mentorias aí com os exercícios que a Magali vai fazer, que vai ajudar muito. Foi esse percurso que eu fiz, gente. Foi esse percurso que eu fiz. Se deu certo para mim, dá certo para vocês também. Tô acabando, hein, Sidney? Tô acabando. Outra coisa que eu queria falar, que também é um bloqueio, é a questão de pessoas muito perfeccionistas. E às vezes isso deve estar acontecendo aí no seu negócio. Gente, perfeito só Deus, só Jesus Cristo, né? A gente nunca vai alcançar perfeccionismo. É aquela história, né? Melhor feito do que perfeito. Enquanto a gente buscar essa perfeição, ai, mas eu só vou fazer uma, uma apresentação quando eu souber falar que nem o Sidney. Ai, mas eu só vou fazer uma apresentação quando faça, faça, desconstrua. Eis aqui uma pessoa que precisou desconstruir o perfeccionismo, né? Eu me tornei uma pessoa tão perfeccionista que quando eu comecei a tomar consciência e todas as pessoas diziam para mim, agora você vai ter que quebrar esse muro tão perfeito que você criou para poder atravessar ele. E foi. Aí eu fui lá, né, desconstruindo tudo que eu tinha construído. E ó, as coisas começaram a acontecer. Eu quero lá saber de ser perfeccionista, gente. Quero lá saber. Deixa isso para Deus. Ele sim sabe fazer tudo direitinho. Claro, a gente não, né, tem que procurar fazer o nosso melhor. Mas hoje eu tenho certeza que eu faço o meu melhor, entrego o meu melhor e os resultados que a gente vai tendo só vai confirmando que é por aí o caminho, tá? Eu não preparei nenhum exercício, mas eu queria que vocês fizessem um. Ah, e depois eu queria falar que hoje de manhã eu estava no meu estudo pessoal, eu estudei sobre Gamaliel, gente. Acho que a maioria aqui é cristão, né? Depois, se o Sidney permitir, eu vou colocar lá no grupo o que eu estudei sobre Gamaliel hoje, tá, Sidney? Olha só, eu só vou dizer as lições que para mim foram importantes. Gamaliel, depois vocês vão ver quem foi lá, quem não conhece, mas enfim, né? Alguns aqui devem conhecer. Ele, em vez dele agir por impulso, ele sempre pedia calma e reflexão. E ele sabia que as decisões precipitadas traziam consequências negativas. Olha só, ele compreendia que se a confiança no propósito de Deus, enquanto ele confiasse no propósito de Deus, ainda que ele não era cristão, com certeza ele teria os resultados. E ele teve uma história bem bonita aqui. Ele reconheceu que era melhor deixar que as coisas acontecessem do que lutar contra algo que era da aprovação de Deus. Que exemplo de humildade, né? Ele era olha, gente, quem que era o companheiro dele, né? Só, ele só tinha aqui, ó, ele era um líder, né? E olha só, cadê aqui? Um dos companheiros dele, aqui, nada menos que Saulo de Tarso, que depois foi conhecido como Paulo, né? Então, pensa se não era uma pessoa, ele era um fariseu do Conselho Supremo dos Judeus, mas era uma pessoa que sempre buscava a Deus e sempre se orientava por ele. E o que eu gostei foi isso, né? Ele sempre pedia com calma e reflexão. E a gente às vezes está tão no automático, né? Fazendo as coisas e dando tudo errado, e a gente não para ter uma calma e reflexão. E como que a gente vai chegar nessa calma e reflexão? Com coisas simples. Parando 5 minutos e olhando o sol, ouvindo o canto dos pássaros, abraçando uma árvore e orando, gente. E hoje eu vou deixar aqui uma maneira para vocês orarem. Eu quero que todos vocês, no melhor momento aí do dia ou da noite para vocês, vocês vão ajoelhar no pé da cama, do sofá, quem tiver problema de joelho, põe uma almofadinha e vocês vão pôr o cronômetro no telemóvel aqui Olha, eu tô tão com o pessoal de Portugal que eu tô falando telemóvel já, no celular, e vocês vão marcar aqui 5 minutos. E vocês vão fazer uma oração. Mas nessa oração, vocês não vão pedir nada. Vocês vão só agradecer. Vocês já fizeram uma oração de 5 minutos de agradecimento? Então façam. Façam. Vai passar 1 minuto, aí você vai abrir o olho assim e fala, nossa, eu já agradeci tanta coisa, o que mais que eu vou agradecer? 5 minutos, tá?
Depois, se vocês quiserem me mandar no privado, fiquem à vontade. Eu vou querer saber o resultado dessa oração só de agradecimento. Não é para pedir nada, gente. Não é para pedir pelo filho, é só para agradecer. E aí vocês vão ver que a mente da gente vai levar a gente a pedir alguma coisa. Ai, obrigada por isso. Ai, Deus, olha, mas isso. Ah, não, agradecimento só. Depois vocês me contem, tá bom? Olha, fica aqui o meu extremo agradecimento a todos vocês que levantaram cedo aí para estar com a gente. Gente, não tem outro caminho. É isso aqui que vai fazer a mudança. É conhecer quem nós somos, né? É absorver esse conhecimento, é esses exercícios e continuem, sabe? Isso aqui tem que ser assim, ó, igual as coisas mais importantes da nossa vida que a gente não perde por nada. Não tem essa de, hoje não deu, outro dia eu faço. Quer resultado? Tem que ser diário, constância, né, Sidney? Senão, as pessoas que têm resultado, temos que ser constantes, tá? Então, fiquem aí, absorvam esse conhecimento mesmo, suguem isso e, e num prazo aí de 6 meses as coisas vão começar a ficar diferentes. Obrigada, viu, Sidney? Foi um prazer. Acho que eu comi seu tempo, né? Ô, Como Cláudia, sempre. seria bom a gente ficar pelo menos até umas 9 horas aqui te ouvindo, né? Porque tá bom demais. Porque a gente sabe que o pessoal tem compromisso, mas olha que interessante, eu aprendi muito com você. Eu quero ver se eu coloco em prática algumas coisas aí, porque sempre desperta alguma coisa. Interessante como que experiências passadas, elas nos atrapalham a vida presente e atrapalha também o nosso futuro para não ser promissor. Você falou disso daí, e uma coisa que me chamou muita atenção também que você falou, tem muitas pessoas que outras pessoas comandam a vida deles. E olha, gente, por isso que eu falei para vocês por muita atenção, porque cada detalhe teve alguém que escreveu isso aqui. Cláudia, cada palavra, cada ensinamento seu, né? Porque às vezes um detalhezinho que passa ali e a gente pega e a gente vai fazer o quê? O que que a gente tem que fazer? A gente tem que identificar onde estão esses bloqueios, reconhecer esses bloqueios e criar mecanismos, desenvolver habilidades para que a gente, através dos nossos comportamentos, alteramos o nosso comportamento, mudamos o nosso comportamento e vamos vencer esse bloqueio. E quando a gente vem para o projeto da Timol, tem tanto bloqueio. Aí eu até escrevi aqui, eu teve uma pessoa aqui, a Eliane, olha para vocês verem como que as experiências passadas, a Cláudia fala muito disso nos treinamentos dela, como que as experiências passadas nos bloqueiam, né? Olha o que que a Eliane, primeiro ela falou assim, ela falou, eu estava num grupo de amigos, comecei a falar da Timol, alguém riu, desabochou de mim na frente de todo mundo. Quer dizer, quando a gente levanta esse tema, o cérebro dela já lembrou daquela história. E isso certamente tem a ver com um bloqueio. E a prova que tem que haver um bloqueio é que na próxima vez que ela digitou, Cláudia, não sei se você percebeu, ela digitou assim: minha mãe falava que eu era burra. Então, na hora daquele momento, ela pode ter lembrado, poxa, bem que minha mãe falava que eu sou burro, eu não devia ter falado isso aqui. Quer dizer, a outras pessoas comandaram o cérebro dela e diminuiu ela e aceitou aquilo. Então, a Cláudia falou muito disso, gente. A gente tem que desenvolver habilidades, autoconfiança, a Cláudia falou disso. A gente tem que ter autoridade naquilo que a gente faz. Quando a gente vem para o projeto da Timol, tem tanta crença limitante, tem tanto bloqueio mental. Aí eu não sei vender, as pessoas vão achar caro, esse negócio não é para mim. E quando a gente tem esses bloqueios, gera esse sentimento de frustração, sentimento, ansiedade, sentimento de desânimo, tristeza. Então, o que que a gente tem que fazer, Cláudia?
Se eu tiver errado, você me corrige. A gente tem que assumir o controle da nossa mente. Isso não é fácil, isso é difícil, mas não é impossível. Eu vendo a Cláudia contando aqui, a gente percebe que hoje ela tem asas, ela voa, ela se comanda. Mas e antes? A Cláudia era assim? Uhum. Talvez não. Né? E foi fácil para a Cláudia se tornar essa outra pessoa mais completa, mais preparada, com mais autocontrole, com mais autoconfiança. Claro que não foi fácil, é uma jornada. Mas hoje a gente sabe que existe um caminho. E você não pode deixar para amanhã para trabalhar isso. Você tem que começar a trabalhar hoje. É um luto. Que nem teve uma pessoa aqui, eu até anotei aqui, a Sônia. A Sônia faz 11 anos que está sofrendo com o luto da mãe. Eu amava a minha mãe suficiente para estar sofrendo com o luto dela. Eu amava meu pai, era meu amigo, suficiente para viver bloqueado por causa do luto do meu pai, mas eu trabalhei a minha mente para isso. Eu chorei muito, fiquei 4 dias no hospital com a minha mãe, Deus recolheu ela. Quando meus irmãos deram o anúncio, eu caí num pranto de choro que eu não me lembro de ter tido em toda a minha vida, mas passou. O que não passa é a saudade. Mas o luto, ele não pode permanecer. Você não pode morrer com aquele ente querido que morreu. Não, a sua vida continua. A Cláudia teve a perca dela, eu tive minhas percas. Mas nós estamos aqui tentando compartilhar com vocês motivação, tentando compartilhar com vocês que existe uma saída. Lógico que depende do esforço. Agora, Cláudia, eu fico pensando como que o ser humano ele é tão frágil, né? Não é que eu sou forte, que a Cláudia é forte, né? Eu não tenho toda a experiência que a Cláudia tem, mas ninguém é forte o suficiente para, em algum momento, não ter uma fraqueza. Então, a gente tem que aceitar os nossos erros também. A gente tem que reconhecer que nós temos essas limitações, esses bloqueios. E aí eu começo a lembrar de Bíblia, e vem Bíblia em tudo, Cláudia. Aí eu Uhum. lembro de Elias lá, todo valente, vai lá, desafia o rei e a rainha Jezabel e vai e mata os 450 profetas de Baal e desafia os profetas de Acera e mata os profetas de Acera. E aí alguém chega nele e fala assim: ó, a rainha vai te matar. Aí enche de bloqueio. É. Aí o profeta, tão preparado de Deus, começa a ter pensamentos negativos. É o bloqueio mental. Bloqueio mental é pensamento negativo. Ele começa a ter medo. O medo é um bloqueio mental. Medo de errar, medo de não vender, medo de achar caro, medo de rir, né, que aconteceu com a menina aí. Aí o profeta começa a ter um bloqueio chamado sensação de insegurança. E aí ele vai aquelas crenças limitadoras que ele nunca teve, mas a partir de uma frase bloqueou a mente dele. Aí ele vai para o deserto. Aí ele vai para lá desesperado, achando que vai morrer, e entra num lugar e fica lá até que Deus, que vê tudo, vai lá conversar com ele. Fala, o que que você está fazendo aqui? Ele falou, eu estou aborrecido, eu estou desanimado. Mataram todos os seus profetas, só ficou eu. Agora Jezabel quer me matar. Aí precisa Deus ir lá e fazer o que a Cláudia fez aqui hoje. Calma, Elias, não é assim não, você está enganado. Tem 4.000 aí que não dobraram o joelho diante de Baal. Tem muita coisa aí para acontecer. Sai daí, vai lá, levanta aquele líder lá, levanta aquele outro líder ali, unge, unge esse rei de Israel, unge esse rei da Síria. Vamos recomeçar. Despertou, despertou e aqueles bloqueios caiu por terra. E levanta aquele homem forte de novo. Eu estou dizendo isso porque a gente tem os nossos momentos.
E por que que é importante a gente estar conectado num treinamento como esse? Para a gente reconhecer que existem esses momentos, para a gente reconhecer que nós temos limitações, para a gente identificar esses pontos e para a gente criar estratégias de contornar essas situações. Olha que maravilha de treinamento, né? Que você ia falando, eu ia anotando aqui, mas eu não vou falar porque é bom a gente deixar com desejo do que falar demais, né? Só que, gente, olha, é tudo tá aqui, ó. Os nossos pensamentos de hoje vai determinar o teu resultado de amanhã. E como nós estamos em um projeto muito lindo, e a gente tem que trabalhar o emocional, tem que trabalhar o físico, mas tem que trabalhar esse ponto também, é os pensamentos que a gente tem hoje que vai trazer o resultado de amanhã. Então, se você tem esses bloqueios, essas limitações, você identificou isso, a melhor forma é bater de frente com isso. Se você acha que você tem dificuldade para falar do projeto, olha que lição que a Cláudia deu. Quando eu estiver preparado, eu vou fazer uma apresentação. Não, você tem que fazer a apresentação e ir melhorando com a sua própria atividade. Então, eu lembro quando eu atendi o primeiro culto, me apresentaram para um ministério na igreja, foi para atender um culto lá, igual os pregadores atendem. E na minha igreja tinha aquelas tribunas de madeira com as portinhas atrás, dava vontade de abrir aquela porta, entrar lá dentro e ficar escondido. Aí eu falei, pô, mas se me escolheram para esse desafio, se Deus me escolheu para esse desafio, porque tem que ter Deus nesse negócio, senão não funciona, eu vou ter que enfrentar o desafio. Aí eu fui, com a prática, melhorando, fiquei bonzinho, o povo gostava de mim, gostava. Até o dia que eu resolvi bater uma carta de renúncia e entregar o meu ministério e deixar para outro devido a algumas situações que eu precisava resolver. Mas tudo na vida é um desafio, tudo na vida é um aprendizado. Só que a gente só vai crescer se a gente entender isso que a Cláudia falou. Se a gente pegar essas matérias, se a gente colocar isso em prática, se a gente deixar, não aceitar outras pessoas comandar a nossa vida e nós tomarmos a rédea da nossa vida, a única coisa que você tem que preocupar é em não errar. Tá certinho, tá fazendo certo, bonito, toma as rédeas e continua. Acha que não está certo, busca orientações de quem está fazendo, que está tendo bons resultados. Mas não deixe as pessoas te comandar, como a gente viu alguns exemplos aqui no chat. Não deixa que isso aconteça na tua vida. Não se importe com o que as pessoas pensam de você, acham de você, ou a forma que as pessoas te julgam. É você que tem que fazer o teu julgamento, tanto como ser humano, como cristão, né? Que não seja as regras que vão te dominar, mas que seja a tua própria sabedoria, o teu próprio conhecimento, o teu próprio aprendizado, que você monte um quebra-cabeça e veja se você está errando ou não, e assim é no projeto também. Não deixa que as pessoas venham te desanimar. Às vezes a pessoa chega em você, isso é uma pirâmide financeira. Pronto, já desanimou. Por quê? Porque tem um bloqueio lá de trás. Olha aqui, eu vou deixar uma última dica para vocês aqui, dentro desse tema, depois a Cláudia se despede aí e nós encerramos. Vocês têm netos, vocês têm filhos, a maioria de nós aqui somos pessoas mais maduras, né? Talvez tenha até bisnetos. Cuidem bastante com o que vocês falam com essas crianças. Meu netinho, eu convivo muito com ele. Faz 3 dias que ele está com o pai dele e eu não vejo ele. Ontem eu falei para minha neta assim: quando o Tyler chegar, a neta é a Lindsay. Lindsay, quando o Tyler chegar, por favor,
traz ele aqui imediatamente, que eu estou com saudade dele. Então, o que que eu falo para o meu neto? Falo, cara, você é extremamente inteligente. Você está acima da média da molecada. Pô, mas você é inteligente demais, cara. É isso que a gente tem que trabalhar eles. Formar neles uma mente positiva. E sabe o que que eu percebo? Que cada dia que passa, parece que ele é mais inteligente. Aí eu levei ele lá na chácara, lá da minha área de lazer, lá que eu gosto demais, eu fico lá mexendo, gosto daquele lugarzinho. Aí eu levei ela essa semana lá e falei assim: olha aqui, você tem que acompanhar o teu vô, porque você é um cara muito inteligente, você vai ser um bom administrador, e essa área aqui eu quero que você administre no futuro. É você, cara, que tem que administrar isso aqui, porque eu quero que você mantenha do jeito que eu gosto isso daqui. Aí ele olhou para mim e falou assim: é, vovô, mas eu tenho que te dizer que eu vou ter que fazer algumas alterações. Eu achei o máximo. Eu falei, cara, você é inteligente demais. Você é extremamente inteligente. Então, é isso que a gente tem que criar na mente das pessoas e a gente tem que acreditar na nossa própria capacidade para a gente começar essa transformação por nós mesmos, né? O que que eu preciso mudar em mim? Você tem que acreditar que você é capaz suficientemente, que você tem sabedoria suficiente, que você tem força suficiente, e através de um processo, você mudar isso daí. Cláudio, muito obrigado por estar aqui, fiquei muito feliz com a tua participação, aprendi bastante, vou procurar pôr em prática, porque eu já vi que eu tenho que melhorar muito ainda, tá? Muito obrigado a Temos, né? você Temos. e a todos que estão com a gente aqui até agora, 287 pessoas. Obrigada eu. Bom dia para todo mundo. Fiquem todos com Deus, abençoada semana.